Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa aqui na TV Caras. E não se esqueçam, hein? Segunda-feira é o nosso compromisso às 11 horas da manhã. Hoje eu converso com a doutora Letícia Lemos e um tema que muito me interessa. Ela, que é odontopediatra, vai falar sobre saúde bucal do bebê e nutrição. Então, mamães aí, fiquem de olho, os papais também, as crianças têm que começar a aprender. Doutora Letícia Lemos, de São José dos Campos, tudo bem? Tudo bom, Duda. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda ao programa e falar de um tema que, olha, eu que tô mamãe de primeira viagem, né? Daqui a pouco as gêmeas chegam, então eu tenho que saber lidar com muitas coisas e é um mundo muito novo, né? Esse ano a gente tem uma campanha e eu queria que a gente até falasse um pouquinho sobre a recomendação da Organização Mundial de Saúde e também da Sociedade Brasileira de Odontopediatria sobre o açúcar, doutora. Então, Duda, a maior dificuldade que nós temos é cumprir essa norma da Organização Mundial de Saúde que preconiza que as crianças deveriam receber açúcar só no final da primeira infância. Na verdade, a nível mundial, a norma é a partir de 4 anos. Mas para a nossa realidade latina, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Odontopediatria preconiza que o açúcar só deve ser inserido na vida da criança após os 2 primeiros anos de vida. Por que a Organização Mundial de Saúde recomenda que até os 2 anos não se deve colocar açúcar em qualquer tipo de alimentação do bebê? Porque esse é o tipo de alimento que vai acabar desencadeando, né, maior desenvolvimento de doenças de origem genética, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e a cárie dentária. Né? Vendo que nós que trabalhamos com boca temos que trabalhar com o organismo todo da criança, né? Então a gente precisa se preocupar com as doenças que são comuns. Né? Então, essas doenças, né, a diabetes, as cardiopatias, a cárie dentária e a hipertensão, elas têm a mesma origem que é a alimentação baseada pelo açúcar, especialmente a sacarose, que é o açúcar adicionado ao alimento. Essas doenças que a gente está falando de que a criança pode desenvolver, é porque a gente está falando até de uma questão genética, né? Se ela já tiver uma predisposição até a desenvolver, isso vai contribuir e muito. Então, seria uma prevenção. Sim, com certeza. E é a prevenção básica, né, para a saúde do adulto. Porque, como nós já conversamos anteriormente em outros programas, né, os primeiros 1000 dias de vida do bebê, que abrangem a gestação, né, e os 2 primeiros anos de vida, eles são a base de tudo que o adulto vai viver como saúde geral, né? E a prevenção de não dar açúcar nesses 2 primeiros anos é exatamente para prevenir todos esses problemas que a criança pode levar para a vida do adulto. Agora, oferecer açúcar antes dos 2 anos, é verdade que muda o paladar da criança? Sim, como porque assim? a criança, a gente fala que o paladar do açúcar é covardia, né? Porque assim, é viciante, né? Realmente o açúcar, ele atua no nosso cérebro como se fosse uma droga mesmo, né? Existem artigos internacionais renomados comprovando isso. Então, você vê que quando a gente quer fazer uma dieta e quer tirar o açúcar, né? Como é sofrido. Eu tirei há bastante tempo, foi difícil. Eu já não uso açúcar assim, nada. E até suco de limão eu tomo sem açúcar. Então, isso é uma conquista do paladar, né? Então, assim, quando a criança menor de 2 anos, ela conhece o açúcar muito nova, ela tem uma preferência tão grande para o paladar do açúcar que ela nem sente os outros sabores das frutas. E com isso vira cada vez mais a ingestão à base do açúcar em detrimento de todos os alimentos saudáveis, entende? Então, além de desenvolver com maior capacidade essas doenças não transmissíveis que a gente falou, ainda há a tendência de ter cada vez mais obesidade, que é uma pandemia. Que é uma pandemia, a gente fala tanto nesse momento de pandemia, e que a obesidade aí traz outras predisposições a doenças. Sim, que a pessoa também pode desenvolver. Bom, agora tem uma pergunta aqui, que eu até anotei de um telespectador para eu entender. A cárie dentária depende da presença do açúcar e só a higiene protege? Como que funciona? A criança só vai ter cárie se tiver açúcar na boca? Sim, porque na verdade as bactérias que desenvolvem a doença cárie, elas são dependentes da presença do açúcar na dieta, na alimentação. Então, assim, se existe presença de alimentos açucarados, a criança vai ter uma maior população de bactérias na sua saliva,
né? E que vai tender para o desenvolvimento da doença. A higiene, ela vai colaborar com o não desenvolvimento da doença caso a criança tenha a presença do açúcar na alimentação. Mas se tiver açúcar, tem que ter boa higiene, né, com a presença inclusive do creme dental com flúor, como é evidência científica, para que a gente consiga que a criança tenha saúde bucal. Doutora, agora o que eu percebo? Que a gente vê ainda um grande número de crianças de 0 a 3 anos com cárie. Qual o conselho para os pais? O que fazer? A gente sabe que, por exemplo, a remoção do açúcar já é... Então, assim, por exemplo, eu que estou gestante, já é uma coisa que as crianças até 2 anos... Na verdade, eu acho que nem quero dar açúcar, mas já é uma forma de prevenir. Agora, o que fazer com a criança que já está consumindo açúcar, que está nessa fase do 0 a 3 anos e, infelizmente, já tem os dentinhos e aí, a partir de 1 aninho, começa os dentinhos e já desenvolve cárie? Como você disse, é muito triste a realidade de crianças, né? Ainda mais de 60% da população dessa faixa etária, até 3 anos, tem cárie na primeira infância. Mais de 60%? Isso é uma porcentagem mundial. Eu estou conversando com uma odontopediatra. E ela é doutora em odontopediatria. Então, assim, ela tem uma carreira sólida de muitos atendimentos e ela está dando uma estatística para vocês do que acontece hoje nos consultórios. E é muito triste porque é um tratamento muito sofrido, né? De remoção de cárie, de tratamento de canal, de anestesia. Às vezes até mesmo da perda do dentinho ainda com 1, 2 anos por causa de cárie severa. E o dente de leite, ele funciona como um guia para a chegada do permanente. Sim. Então atrapalha toda a dentição. Né? Então, o que a gente tem? Se a criança já tem o hábito da alimentação com o açúcar, é importante que isso seja pelo menos restrito à sobremesa, aos dias de festa, aqueles momentos que tem uma visita, que tem um evento e tal. Na rotina é muito importante que a criança tenha as frutas como sobremesa, como lanche, evitar os biscoitos, principalmente os biscoitos que são pegajosos e açucarados, que esses são o pior. Eu costumo dizer que, assim, os pais têm uma responsabilidade total nessa fase da criança, porque a criança ela vai consumir aquilo que você der. Então, se a criança nunca beber um refrigerante, ela não vai saber o gosto que tem. Então, os pais têm que tomar cuidado, e eu quero ser até uma pessoa que me preocupo muito com isso, mas eu quero ser até uma referência de seguir isso para que a gente possa cada vez mais defender mostrar essa que causa é possível, né? De que é possível ter uma criança com geração cárie zero, mas que de 0 a 2 anos, 100% é responsabilidade dos pais. Então, eu chamo a atenção de vocês, pais, porque a criança é o trauma, é o sofrimento, é a predisposição. É tanto mal que o açúcar faz e ele não conhece. Então, para que a gente vai dar, né? Sim. E às vezes a criança fala, né, como a gente estava falando, mas eu quero isso. Ela não sabe o paladar. Oferece a fruta, o suco de fruta, a água, né, e assim, outros sabores que são saudáveis, naturais e agradáveis. As frutas da época são uma delícia. Então, por exemplo, o suco nessa fase é ideal dar o suco da fruta. Sim, e na verdade é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que a criança coma pedaços de fruta e água, porque daí você tem tudo de bom da fruta, né? E nem se tem que ficar perdendo fazendo suco. E deixar a criança descobrir, né, aquilo que ela gosta, pela você vai colocando, textura, pelo sabor, né, isso é muito valioso, né? Então, assim, é difícil depois que a criança já conhece. Então, o ideal é não usar o açúcar. Né? Você percebe nos consultórios, porque, por exemplo, eu imagino que os pais, quando vão ao teu consultório, ou gestante até, porque, gente, gestante precisa ter acompanhamento odontológico, é o pré-natal, tá? É o pré-natal. E a mulher tem uma fase, e eu passei por essa fase, inclusive, que a gengiva fica muito sensível, então pode desenvolver sangramento, pode acontecer um monte de coisa, e isso faz parte da gestação. Então, dentista, nessa hora, é imprescindível para um pré-natal. Então, você percebe que os pais mudam o comportamento a partir de toda essa orientação, e você percebe que aquela criança que nasceu já está nessa doutrina da prevenção? Sim, com certeza. Isso é o ideal. Né? Porque se você vê a importância que tem isso em relação à saúde do seu filho, tudo que você quer é tudo de bom para o seu filho. Você pensa, eu vou fazer para o meu filho tudo que deu certo na minha vida e vou fazer o melhor quando não deu certo na minha. Não, e quando a gente está gestante, a gente já começa a fazer coisas
que às vezes não faz tão bem pra gente uma posição, alguma coisa, mas você percebe que a criança mexendo, então você quer dar conforto pra criança. Então, a mãe já começa a sofrer antes da criança vir, e você né? vai se moldando, né? Então, essa é a importância de moldar até o seu paladar, os hábitos da casa, porque cárie é doença comportamental, está relacionada a hábitos. Né? Então, os hábitos da casa, né? Tipo, procurar não comprar alimentos que são esses mais gordurosos, à base de açúcar, procurar ter uma alimentação mais saudável desde a gestação, para que isso já vá crescendo como hábito da família, porque vai ter uma hora que você vai sair para trabalhar e quem fica em casa com o bebê vai ter que estar trabalhando no mesmo ritmo de saúde, e até né? quero chamar a atenção dos pais também para orientar muito bem as babás. Né? A gente vê aí crianças com babá, então, porque os pais precisam trabalhar, enfim. Mas, às vezes, você vê o pai dividindo, ou a mãe dividindo a colher com a criança. Isso é ruim, né? Não é o bom, né? Mas, na verdade, se ninguém na casa tiver uma rotina Mas e se tiver ruim... cárie? Então... Na verdade, o que a gente precisa é criar o melhor hábito possível de saúde para nós e para as crianças, né? E isso tudo é tão fundamental que até as associações brasileiras de pediatria, odontopediatria, estão trabalhando cada vez mais nessa questão de orientação de gestores, de pais, de professores. Eu vejo que nós mudamos o cenário. Hoje nós estamos nos comportando conforme a conscientização. A pandemia, ela veio para ensinar muita coisa, né? E principalmente porque hoje as pessoas ficaram mais atentas às informações de saúde. Então o nosso objetivo aqui é esclarecer, é informar, é trazer profissionais que são especializados no tema, orientar o pai e a mãe que muitas vezes não tem oportunidade de ter essa conversa no dia a dia, no consultório. Então, doutora, quero agradecer o carinho, a sua participação, que é muito importante, né? Já já a Rafa e a Manu chegam, tá aí o odontopediatra que vai cuidar das meninas. E parabéns por esse trabalho lindo que você faz com as crianças. Obrigada. E eu queria só colocar como última coisa, assim, que esse ano nós estamos mesmo, como Sociedade Brasileira de Pediatria, lançando uma campanha de orientação de toda a população, né? De que 0 açúcar, 100% afeto. Demonstre o seu amor pelo seu filho, né? Com alimentação saudável, com beijo, com abraço, que o filho pode. Tira o açúcar. Tira o açúcar. Então, olha só. Tire o açúcar, mas encha o bebê, a criança de afeto, de amor, que é o principal. Quero agradecer o carinho de vocês que me acompanham, que estão todas as segundas-feiras aqui. Às vezes não dá tempo de assistir na segunda, mas depois entra aqui no site da caras.ol.com.br e você pode acompanhar a qualquer momento. Compartilha essa entrevista com mamães, papais, até com quem não tem filho, porque de repente tem um sobrinho, tem alguém, tem uma criança, um vizinho. Sempre informação de saúde é importante. É um presente para nós poder falar de saúde com vocês. Um beijo e até a próxima segunda-feira.